Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. O que é mais fácil em termos de energia? Levar um foguete da superfície da Terra até a órbita da Terra ou sair da órbita da Terra e chegar até a Lua? Isso é extremamente contraintuitivo, mas a resposta é a Lua. O problema aqui é que a própria Terra é a nossa principal barreira para chegar no espaço. Só para ficar em órbita, nós precisamos partir do repouso e alcançar uma velocidade por volta de 28.000 km/h. E a única maneira de fazer isso é queimar muito combustível para alcançar essa velocidade. E como é que nós fazemos para queimar todo esse combustível? Nós usamos foguetes. O princípio básico de funcionamento de um foguete é a conservação de momento, que é basicamente quanto movimento um corpo tem. O exemplo clássico é uma pessoa segurando uma pedra em cima do gelo. Se ela joga a pedra para frente, a pedra ganha momento. Só que na ausência de forças externas, o momento sempre é conservado. Isso significa que, como a pedra ganha movimento e se move para uma direção, a pessoa também ganha momento e se move para a direção contrária. Agora vamos supor que essa pessoa queira ir mais rápido. Ela pode fazer isso de duas maneiras. Ou ela aumenta a massa da pedra e joga uma pedra mais pesada, ou então ela joga a mesma pedra, só que com uma velocidade maior. E nos dois casos o resultado seria o mesmo, uma pessoa deslizando sobre o gelo com uma velocidade maior. E esse mesmo princípio faz os nossos foguetes funcionarem, só que ao invés de jogar pedras, eles estão queimando combustível. Muito combustível. Essa queima libera gases, e a temperatura acelera as partículas do gás, que então são jogadas para fora do foguete. Essas partículas são exatamente como as pedras do exemplo anterior. Elas são jogadas para um lado e o foguete se move para o outro lado. Só que a massa de uma partícula é muito pequena. Então o segredo é aumentar bastante a velocidade com que essas partículas são expelidas pelo foguete. As partículas do gás gerado nessa queima geralmente saem do foguete com uma velocidade por volta dos 10.000 km/h. E além dessa velocidade, você não tem uma partícula. Você tem milhões e milhões de partículas saindo do foguete a todo momento. Então, em resumo, tanto a pessoa em cima do gelo quanto o foguete funcionam por causa do mesmo princípio físico. Eles atiram coisas para um lado e, como consequência, se movem para o lado contrário. E é isso que faz um foguete funcionar. Aqui entra uma das quantidades mais importantes na construção de foguetes, o ΔV. Como dito antes, se você quer chegar em órbita, você precisa sair do repouso e atingir uma velocidade mais ou menos de 28.000 km/h. O ΔV é a quantia que mede isso. Ele de certa forma é o custo da viagem, se você quiser pensar dessa maneira. Ele basicamente nos diz quanta energia nós temos que pagar para a gravidade para conseguir chegar no nosso destino. Ir da superfície da Terra até uma órbita por volta dos 400 km requer um ΔV de cerca de 8 km por segundo. Só que sair da órbita da Terra e chegar até a superfície da Lua requer um ΔV de 6 km por segundo. Mais da metade da energia necessária para sair da Terra e chegar até a Lua é gasta só saindo da Terra, e isso é loucura. Nós pagamos isso, ou pagamos esse preço, gerando energia através da queima dos combustíveis no nosso foguete. Diferentes combustíveis liberam diferentes quantidades de energia. Alguns combustíveis simplesmente são mais eficientes do que outros. Se você quisesse levantar um foguete utilizando energia do seu grito, você poderia tentar, mas não ia funcionar, porque gritos não são uma maneira eficiente de gerar energia. Mas para nossa sorte, nós conhecemos várias substâncias extremamente inflamáveis e eficientes em energia. Mas aqui entra a parte difícil. O seu foguete tem massa, então ele precisa de combustível para se mover. Você adiciona esse combustível. Só que agora o combustível que você adicionou aumentou a massa do foguete. Então você precisa de mais combustível para mover o foguete mais o combustível extra. Mas espera aí, esse combustível extra também aumentou a massa do foguete. Então agora precisamos de ainda mais combustível para mover o foguete, o combustível extra e mais um combustível extra para mover o combustível extra. Aqui o problema fica muito claro. Essa é a tirania da equação do foguete. Conforme você vai construindo seu foguete, você precisa ir adicionando combustível. Chega uma hora em que o seu foguete na verdade é praticamente combustível. Essa é uma quantidade muito importante e conhecida como relação de massa. Ela é a razão entre a massa do seu foguete com o combustível e a massa do seu próprio foguete. Quanto mais combustível você quer carregar, maior esse número fica, e como consequência mais difícil e caro fica chegar no seu destino. Para vocês entenderem o tamanho do problema, vamos pegar algumas formas normais de transporte, por exemplo, carros.
Carros são 4% de combustível e 96% de carro. Grandes embarcações têm 3% da sua massa total como combustível. Agora foguetes, por outro lado, tipo o Saturno V que levou o homem para a Lua, é 85% combustível e 15% foguete. E isso ainda fica mais difícil, porque desses 15% da massa do foguete, uns 11% são a massa do próprio foguete. Então só nos sobra uns 4% de carga útil. Apenas 4% da massa total de um foguete é a carga útil, que basicamente é o que nós podemos carregar. E o problema é que nós não temos muito como mudar esse cenário, porque o ΔV depende apenas da gravidade, então não importa o que a gente faça, ela continua a mesma. E os nossos foguetes e combustíveis, de certa forma, já operam nos limites do que a engenharia aeroespacial torna possível. Foguetes são veículos extremamente complicados e complexos, então qualquer mudança que você fizer, tanto no seu combustível quanto na própria estrutura do foguete, requer anos e anos de testes. Foguetes são máquinas que operam com o melhor que nós temos da engenharia humana, então manter um desses em órbita e operar um foguete requer muito dinheiro e conhecimento. Na verdade, esse limite de engenharia é tão grande que se a Terra fosse 50% maior, nós não teríamos programa espacial porque nós não conseguiríamos tirar foguetes da Terra com a nossa tecnologia atual. Mas nós temos uma alternativa, que é lançar foguetes da Lua. Por causa da gravidade reduzida, a Lua seria um perfeito lugar para nós usarmos como nossa base de lançamentos para futuras missões espaciais. E nós podemos encontrar quase todos os materiais necessários para construir foguetes na Lua. A economia é tanta que uma missão para Marte partindo da Lua requer praticamente metade da energia do que uma mesma missão só que saindo da Terra. É cerca de 10 vezes mais fácil de escapar da influência gravitacional da Terra partindo da Lua. Isso nos permitiria diminuir a relação de massa, então nós poderíamos carregar mais coisas com a mesma quantidade de combustível. E isso é extremamente importante. Essa poderia ser a chave para a gente construir uma colônia habitável em Marte. Só pelo fato de estar lançando as missões a partir da Lua, nós poderíamos diminuir razoavelmente o número de viagens necessárias para enviar todo o material necessário para construir uma colônia para Marte. Quem sabe a gente conseguiria diminuir em anos ou quem sabe décadas o tempo necessário para colonizar Marte. Só que mesmo sendo o nosso melhor porto espacial, lançar foguetes da Lua é muito mais do que um grande desafio de engenharia. No início, nós provavelmente precisaríamos construir uma colônia lunar para termos acesso a tudo que nós precisamos para construir foguetes. Só que isso seria caro e demoraria muito tempo. Mas uma vez que toda essa estrutura estivesse montada, explorar o sistema solar seria muito mais fácil e barato. Esse provavelmente será o primeiro grande passo para transformar a humanidade em uma raça interplanetária. Colonizar a Lua. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, nós temos uma camisa especial da equação do foguete na nossa loja oficial do Ciência Todo Dia. E junto com ela, nós temos uma promoção especial para vocês, em que você leva 3 camisetas, só que paga somente 2. Então clique no link que está na descrição desse vídeo, escolha suas 3 camisetas favoritas e na hora de fazer a compra coloque o cupom Ciência Todo Dia tudo junto na loja. Então corra, clique no link, garanta suas camisetas, porque dessa maneira você também vai estar ajudando o canal a crescer. Vejo vocês no próximo vídeo.